Bom, primeiramente, eu gostaria de dar boa noite aos amigos e amigas da Casa Espírita Amor e Caridade Mestre Jesus, da cidade de Rincão. Desejo muita paz nessa noite abençoada. Primeiramente, vou me apresentar um pouquinho também. Meu nome é Flávia Canosa, sou trabalhadora e aluna da Casa de Solidariedade e Beneficência de Santo André, São Paulo. Moro em São Bernardo do Campo. Sou casada e tenho um filhinho de 6 anos. Então, eu vou contando um pouquinho para vocês também. Vou citar ele, né? Que a gente sempre acaba citando os filhos dessas histórias. E nessas palestras e nas lives que a gente acaba fazendo, né? Tanto nas queridas casas que acabam indicando umas para as outras, e também através do meu canal no Instagram, Amiga Espírita, amiga.espírita, a gente sempre acaba falando um pouco, né, sobre a nossa vida, sobre tudo que nós temos a melhorar. Até estou transmitindo essa palestra aqui pro canal do Instagram, porque como é um ambiente de Skype, né, não são todos que têm acesso. E mais uma vez, né, como eu falei no início, é uma grande alegria ser convidada a expor esse tema para reflexão da noite. Eu fico sempre à disposição para voltar outras vezes, com certeza. E hoje, nessa primeira vez, então, nós vamos falar sobre o tema Nunca Estamos Sós. E é uma afirmação, né? Não é nem uma pergunta. E por quê? O fato de ficar ou estar sozinho é definitivamente algo que nos perturba se a gente parar para pensar. Então, será que até nos momentos mais difíceis estamos realmente sozinhos, esquecidos por Deus, como muitas vezes pensamos e até falamos? E aí, com base na literatura espírita, nós vamos refletir juntos essa noite. Eu convido vocês a irem comigo nessa jornada e fiquem à vontade também depois para fazermos os comentários, discutirmos mais e vamos seguindo aqui o início da palestra. E curioso, assim, começar sobre, né, Nunca Estamos Sós, eu achei muito importante a gente começar falando sobre o medo da solidão. Porque, na verdade, as crianças pequenas, elas costumam ter bastante medo de ficarem sozinhas em um determinado ambiente, né? Para a leitura da criança, na verdade, estar sozinho acaba significando estar frágil, estar indefeso, né, nesse entendimento, e isso deixa eles nessa posição ali de fragilidade, que é necessário um adulto estar por perto para dar essa segurança, né? E meu próprio filho de 6 anos, né, falei que ia citar ele, já falando já do começo, ele é como eu, assim, ele não tem um temor absoluto em estar sozinho, não há um horror quanto a isso, mas ele gosta de sempre ter alguém ao lado fazendo companhia. E muitas vezes ele nem precisa, a gente nem precisa estar ali exatamente fazendo a mesma coisa que ele. Às vezes está do lado, né? Eu fazendo uma coisa, nem que seja lendo um livro, fazendo uma outra atividade, ele fazendo a dele, e simplesmente isso para ele já é não estar sozinho. E com o tempo, com muito acolhimento também por parte dos pais, a criança ela vai entendendo, né, que podemos sim, e é legal brincar sozinho, sem ter alguém do lado, isso é possível, a gente pode se divertir, e que ao crescer, a criança também vai conseguindo independência, vai conseguindo fazer as suas próprias tarefas, as suas coisas de adulto, né, e eles adoram quando a gente fala assim, né, que está fazendo coisa de criança grande ou de adulto, e vai então conquistando essa independência. Todo esse processo, ele é natural, ele faz parte do seu desenvolvimento, porque acaba tornando com que eles fiquem cada vez mais seguros, até o momento que estão ali já independentes. Então, nessa nossa parte aqui, como pais, como avós, tios, né, dentro do nosso círculo da família, é importante esse bom direcionamento, deixar a criança responsável pelas coisas, é super importante para que ela se desenvolva bem, né? Mas enquanto a nós adultos, né, já fomos criança um dia,
Nós já tivemos os nossos medos lá naquela época, nossas más experiências, e com elas nós acabamos muitas vezes não conseguindo resolver da melhor maneira e criamos, né, traumas e comportamentos que carregamos conosco a vida inteira. E o medo da solidão também não deixa de ser algo relacionado a isso, porque então, né, buscando de qualquer maneira preencher essa solidão, esse sentimento de fragilidade que vem ao nosso encontro, e a maneira que a gente acaba preenchendo esse sofrimento, essa solidão, às vezes não dá muito certo. Então, nós tomamos escolhas erradas, como, por exemplo, o consumo de substâncias para conquistar essa segurança, que nós não podemos desenvolver ali em um determinado momento da vida, ou relacionamentos abusivos, só para não estarmos sem ninguém. Então, né, não vem nessa questão, né, pessoas que falam de acordo com aquele ditado, né, antes só do que mal acompanhado. Muitas vezes a pessoa prefere estar mal acompanhado para não estar só. E isso é muito triste, isso acaba ferindo mais profundamente o nosso íntimo, acaba trazendo mais sofrimento, e nós devemos tomar muito cuidado em relação a isso. Mas também, né, não vamos pensar, né, antes só do que mal acompanhado, e se ninguém serve, devemos ficar sozinhos o tempo todo, que não é bem assim, né? Nós somos regidos aqui pelas leis divinas, uma das leis é a lei de sociedade, e sabemos, de acordo com a doutrina espírita, que nós estamos aqui principalmente para progredirmos juntos. Mas essa questão da solidão e as nossas escolhas das companhias é algo a ser pensado por todos nós. E Joana de Ângeles traz muitas reflexões em relação a isso. Na verdade, ela traz muito sobre isso no livro Homem Integral, traz também no livro Lições para a Felicidade, que foi até a minha inspiração para essa palestra. Ela está aqui em cima aqui com a gente, né? E está acompanhando aqui ao lado de Jesus, e aí traz a nós, então, a seguinte reflexão, que eu fazendo esse estudo, pensando um pouco sobre tudo que ela nos traz na literatura, por que nós precisamos, né, estar sempre rodeado de pessoas? Muitas vezes precisamos afirmar o que para quem, né? E quando falamos sobre isso, é aquele que convive em sociedade, simplesmente num grupo, copiando um determinado comportamento, seguindo uma tendência que, na verdade, muitas vezes nem diz a respeito sobre a gente está fazendo ali no automático. Ah, todo mundo faz, então eu vou fazer. E isso é muito perigoso, porque se a gente não tem uma base, principalmente na questão dos nossos valores, da nossa família, a gente pode acabar seguindo um outro caminho por achar que isso é normal, que determinada conduta é normal, para estarmos ali, afirmarmos a nossa posição mediante um grupo. E quando nós começamos a estudar o Espiritismo, nós aprendemos que nós somos os responsáveis pelas nossas escolhas. E que, na verdade, o maior cobrador disso tudo é a nossa própria consciência. E tenham certeza, meus amigos, que nós temos diversos sinais durante essa existência. Então, quando temos ali um consumo errado de alguma substância, quando temos ali uma companhia que não é correta, quando estamos usando meios de driblar esse medo da solidão, a gente sempre tem esses pequenos sinais, seja um desequilíbrio em nosso corpo, seja uma determinada situação que nós percebemos que não estamos indo no caminho certo, nessa amizade, nesse relacionamento, só que nós fingimos não ver. E aí, cabe tudo isso que nós devemos tomar as rédeas das nossas próprias ações e devemos sim fazer as nossas escolhas de amizade, de relacionamento afetivo, do que nós vamos falar,
do que vamos consumir com base em nosso pensamento, com base naquilo que realmente queremos. Porque se nós não nos responsabilizamos pelos nossos atos, pelas nossas ações, as consequências virão sempre para o nosso encontro. E temos aqui essa oportunidade de estarmos vivendo mais uma encarnação, essa grande escola que é a Terra, e quando retornarmos para o mundo espiritual, que é algo que é certo que essa partida um dia virá, não adianta a gente falar que fizemos determinada coisa, tomamos uma determinada decisão, ou não tomamos porque tal pessoa fez, ou porque não tive apoio de tal pessoa. Na verdade, é você que está lá vivendo essa prova. E nesse caso, nós estamos respondendo sozinhos, sim. Nós temos ali esses relacionamentos, essas pessoas que acabam tendo uma afinidade, acabam fazendo essa caminhada ao nosso lado, isso acontece muito, mas nós devemos saber a que ponto esse relacionamento está nos fazendo bem. Então, muitas vezes nós estamos trilhando o mesmo caminho e esse caminho ele chega a desviar, e a gente tem que saber esse momento da partida também. Temos que saber se afastar, saber tomar o nosso caminho e falar, não, eu não concordo, eu vou seguir aqui, você segue ali e tudo bem. Né? Todo mundo tem a escolha de seguir a sua conduta, de seguir determinada situação. E há algumas situações, claro, que o indivíduo, né, nosso irmão, nosso amigo, ele ainda não entendeu o seu comprometimento perante a sua encarnação. Então, ela segue fazendo escolhas erradas, seguem optando por estar ali sozinhos, sem convívio com ninguém, ou aquelas pessoas mesmo que acabam não fazendo escolhas na sua vida. Ficam ali, né, em cima do muro, como a gente fala, e vivem ali à margem, distante dos outros, escolhendo também estar sozinhos com a ideia que não irão arcar com as responsabilidades, porque não tem ali também ninguém por perto, é um pouco cômodo essa determinada situação, né? E muitas vezes essas pessoas, elas acabam tomando ações ali, esbravejando, reclamando sobre tudo, sobre todos, como se fossem os incompreendidos, mas estão longe de assumir qualquer ação. Então, só para falar um pouco, né, em resumo, as pessoas, elas podem escolher a solidão por meio de fracassarem, por medo de fracassarem, por medo de não serem aceitas, ou muitas vezes por terem medo de um posicionamento autêntico, porque nós somos julgados o tempo todo e nós temos que ter, muitas vezes, em determinados momentos da nossa vida, uma autoconfiança muito grande para falar, não, eu vou seguir o meu caminho e o problema é meu, né? Se você segue o seu, o problema é seu. E muitas vezes a gente não consegue lidar com isso, principalmente quando nós estamos ali passando pela adolescência, entendendo o que é esse convívio na sociedade. Ou, por exemplo, também as pessoas podem acabar escolhendo estar sempre rodeada de pessoas por possuírem o medo da rejeição. E acabam ali fingindo, né, que estão acompanhadas, e muitas vezes, né, aquela frase também bem conhecida, né, que a pessoa se sente só no meio da multidão. E é a pura verdade, muitas vezes, né, são muitas amizades, são muitos contatos, muitos seguidores, muitos amigos nas redes sociais, e na verdade, né, aquela pessoa para desabafar, aquela pessoa ali do nosso lado, a gente acaba tendo ali poucos, e isso acaba, né, acontecendo com muitos de nós. E ambas as escolhas, na verdade, né, você escolher essa solidão por meio de fracassar, por medo de fracassar, ou estar ali rodeado de pessoas só para não estar sozinho, isso acaba fugindo dessa responsabilidade de que devemos ter em tudo que nós fazemos.
Então, se erramos na vida, tenhamos coragem de assumir esse erro, de fazer diferente, de seguir em frente, independente de quem está do nosso lado ou não. E isso também mexe um pouco com o nosso orgulho, se nós pararmos para pensar. Porque se tivermos ali muitas testemunhas ao nosso lado, vendo essas ações erradas, certamente numa mudança de comportamento, nós também seremos julgados e teremos ali também um outro que, se a gente olhar por esse lado, a gente pode levar para o lado do orgulho e acabar rompendo a amizade. E muitas vezes a pessoa está ao nosso lado, aponta alguns erros que a gente fez, e por que não a gente não aproveitar isso para pensar sobre a nossa conduta? Será que o outro, de repente, não tem algo para trazer sobre nós, que possa ali fazer a gente mudar a cabeça? Então, a gente tem que manter a cabeça aberta em relação a isso e entender que as pessoas são instrumentos, muitas vezes também, para fazer a gente refletir, para fazer a gente evoluir. E se nós fizemos as nossas escolhas, né, fazendo errado, a gente assume a responsabilidade, claro, e se deu certo também, ótimo, a gente vai trabalhar mais, vai fazer melhor, vai viver um dia de cada vez, podendo ajudar quando isso é possível, né? E voltando um pouco também em relação às redes sociais, questão dos amigos, número de seguidores, esse acaba sendo, na verdade, mais um item, né, que não estava no livro O Homem Integral, porque o Homem Integral ele fala sobre um dos fatores de perturbação, como a solidão, mas na época a gente não tinha ainda as redes sociais. E essa questão das redes sociais acabam, né, a tecnologia trazendo ainda mais esse ponto para perturbar nosso dia a dia se nós não tivermos equilíbrio e certeza do nosso propósito. Então, nós ficamos ali viciados e reféns de tudo o que consumimos e fazemos. Ficamos ali o tempo todo no WhatsApp, olhando ali o status, quem visualizou, quem não respondeu, e isso acaba nos trazendo muitos pensamentos ruins durante o dia. Então, se a gente não pode se desequilibrar mediante essas coisas. E também, quando nós vemos ali através das redes sociais o que transmitimos, muitas vezes aqui eu falando com vocês de uma palestra, fazendo um estudo no meu Instagram também, muitas vezes a pessoa vê a Flávia ali calma, tranquila, mas mal sabe o que veio acontecendo, né? Durante o dia. É até curioso isso, porque foi tema do nosso evangelho da casa hoje, né? Era um tema, a gente faz o livro Coragem, então nada estava planejado, né, em relação a essa palestra, mas acabou tendo a ver, né, o tema com a nossa reflexão. E muitas vezes a gente vê, né, ou mesmo na casa espírita, quando trabalhávamos lá, íamos presencial, e todo mundo calmo, tranquilinho, falando de uma maneira tranquila, porque o ambiente também ajuda, né? Assim como a gente também, quando faz palestra, quando faz uma live em casa, a gente faz uma oração antes de entrar, a gente tenta ali se equilibrar, pelo menos se a casa tá um caos, tem ali um momento um pouco mais difícil, a gente para uns minutinhos antes para se harmonizar, para se equilibrar. E aí, né, vocês veem aqui na palestra, a Flávia aqui super tranquila, nos estudos também, e acho, né, que eu sou a pessoa mais serena e tranquila, e que aquelas pessoas também que estão mostrando o seu dia a dia nas redes sociais, elas são perfeitas, né? Ficamos na cabeça com essa falsa ilusão da perfeição, com essa falsa ilusão da felicidade plena, como se tivéssemos assim todas as horas do dia. E isso é um ledo engano, né? O que consumimos isso. E Joana nos fala nesse livro, né, não chegou nas redes sociais ainda, mas ela fala sobre os artistas, né, e pessoas ali que acabam tomando escolhas erradas. E eu lembrei muito daqueles artistas hollywoodianos que a gente sempre ouve falar, né, que eram solitários, dependentes de substâncias químicas, muitas vezes, né, acabam amadurecendo muito cedo, e tendo contato ali com substâncias ilícitas que não deveriam, e que infelizmente alguns deles acabam até cometendo atos
contra a sua vida. E isso é muito triste, né? Até que ponto a solidão, o medo dessa rejeição pode nos desequilibrar, a ponto de não acharmos que valemos a pena, não acharmos que a nossa opinião importa, não falarmos a nossa opinião, não querermos fazer amizade com medo de se frustrar, com medo de acabar se machucando. E muitas vezes isso a gente não pode evitar em relação às pessoas. O que a gente tem que ter em mente é sempre fazer o nosso melhor. E se o outro, infelizmente, ainda não chegou nesse momento, se a gente acaba se decepcionando e trabalhando muitas vezes, né, nos estudos e nos evangelhos do canal, muitas vezes a gente fala demais sobre o perdão. E toda essa ferida que causa em nós, e que muitas vezes é também por conta desses relacionamentos, por conta de uma falta de comunicação um pouco mais direta, por conta também de nós sabermos trabalhar em nosso íntimo qual é o momento de você partir em um relacionamento, qual o momento de se afastar, e que de repente a pessoa está tomando um outro caminho e a gente não pode mudar esse caminho dela. A gente faz o nosso melhor, a gente segue até ali dando o máximo onde está ali dentro das nossas possibilidades, mas a escolha realmente é de cada um. E a gente tem que respeitar, não tem que se culpar, não tem que achar que eu deveria ter feito tal coisa, eu deveria ter falado, e muitas vezes não. A pessoa ela vai aprender pela sua própria experiência. Por isso que é tão importante nós termos esses relacionamentos verdadeiros. Pessoas ao nosso redor que se importam de verdade com a gente. E que possam ali, né, que estão dispostas a ouvir, estão dispostas a compartilhar, estão ali vibrando com as nossas vitórias, ficando felizes também com as nossas alegrias. E para que a gente perceba isso, a gente tem que estar atento a esses sinais. Por que nós estamos ali seguindo determinado caminho? Por que nós estamos aqui tomando uma determinada direção? Se é realmente o que eu quero e se algo não está bem também, devemos conversar sempre com o outro. Doar amor, servir quando necessário, porque muitas vezes a pessoa também está ali precisando de uma orientação e a gente prefere fazer uma fofoca, falar para o outro, contar para 3 pessoas sobre aquela pessoa do que vir diretamente conversar com ela. E o mais importante, vibrar por todos, colocar todos em nossas orações, porque muitas vezes a gente ora só por aqueles amigos, né? Não, vou orar só pela minha família, né? Os familiares que eu gosto, pelos meus amigos, e não, muitas vezes são as pessoas mais difíceis, aquelas que a gente tem uma dificuldade de um relacionamento, que estão precisando que as nossas preces sejam direcionadas para elas. E aí a gente vem na nossa frase, né, muito conhecida, né, de Jesus, que amar ao próximo é o que ele recomendava a todos. E amar ao próximo sem exceção. Então, do mesmo jeito que uma pessoa que precisa de ajuda e que é o seu amigo, que é uma pessoa muito próxima, muito amiga, de um bom relacionamento, você está ali disposto a ajudar, se vem um outro também que de repente não somos tão próximos, mas vem essa possibilidade de ajudar, que façamos. Vamos tentar sempre respeitar a decisão dos outros, entender a situação do outro, que muitas vezes nós acabamos não entendendo a situação que o outro está passando, julgando com o nosso ponto de vista, e quando a gente passa, então, a fazer essa escolha de entender a situação do outro, ajudar quando puder, a gente acaba deixando toda a nossa capacidade de julgamento da vida alheia para trás, porque nós entendemos que nós poderíamos estar errando como esse outro. Nós não sabemos o que ele está passando. Muitas vezes não sabemos detalhes da vida e que acabam trazendo um desequilíbrio para a sua vida.
E quantos de nós nos desequilibramos aqui com essa situação da pandemia? Quantos de nós tivemos aqui nossas sombras à tona e que vieram ali problemas ao nosso encontro e que a gente não imaginava qual ia ser a nossa reação? Será que a gente gostaria de sermos julgados nesse momento? Certamente que não. A gente tem que se colocar na questão do outro, porque a gente não sabe o que nos reserva. Muitas vezes nós temos aqui problemas e sombras adormecidas e que vêm à tona no momento certo. E quando a gente se propõe a ajudar e a servir, é esse caminho sem julgamento. E como diz Joana de Ângeles, o homem solidário jamais se encontra solitário. O egoísta, em contrapartida, nunca está solícito, por isso ele fica sempre atormentado. E quando nós seguimos, então, esse caminho da solidariedade, de auxiliar o próximo, de entendermos que esse mundo ele é muito maior do que o nosso umbigo, ele é muito maior do que eu quero. Tudo está envolvido, e até mesmo a nossa evolução como um todo depende do progresso de toda a sociedade. Não vemos exemplos dos espíritos mais evoluídos falando que devemos ajudar a todos, devemos ali seguir de maneira fraterna, pois só assim entraremos no mundo de regeneração? Então, o que está nos faltando para percebermos as pessoas que estão ali passando por momentos difíceis e estarmos dispostos a ajudar? Sejam aquelas que ficam um pouquinho mais quietinhas, ou mesmo aquelas que se revoltam, que não estão ali dispostas a dar o braço a torcer, que estão precisando de ajuda. Será que a gente percebe esse pedido de socorro? Já passamos aqui pelo Setembro Amarelo, né? Estamos aí em outubro, logo em novembro, mas esse é um alerta que cabe a todos nós. Nós devemos olhar essas pessoas que estão sozinhas e que muitas vezes acham que realmente nada mais importa na vida. E aí, o que baseia a gente a seguir em frente? É a fé no futuro, sabermos, né, que estamos aqui nesse momento, que na verdade a nossa morada verdadeira é o plano espiritual. E essa compreensão da vida espiritual, que estamos aqui e que se percebermos esses pequenos sinais, conseguimos ver através dos nossos sonhos, através ali de relacionamentos e pessoas que temos uma grande afinidade, que a gente fala, nossa, né, essa amizade não é de hoje, essa amizade já é, de encarnações que estamos juntos. E principalmente quando nós estudamos a doutrina espírita e vamos no objetivo da busca da nossa paz interior. E todo esse combo de coisas que falamos agora vai abrindo portas para o nosso entendimento, vai fazendo a gente sair dessa carcaça egoísta, porque não faz mais sentido pensar só em nós mesmos, não faz mais sentido querer ficar solitário se a gente tem que ajudar o próximo, não faz mais sentido, porque nós não iremos progredir. E aí nós seremos forçados ali a termos um convívio, a entrarmos em contato com pessoas e oportunidades de crescer. Então, já vamos partir de nós com o entendimento da doutrina. E essa carcaça egoísta e muitas vezes ambiciosa, materialista que temos ainda em nosso espírito, e que é, na verdade, um legado de muitas e muitas encarnações. Então, o que somos hoje, o que temos das nossas sombras hoje, não é uma coisa que apareceu simplesmente nessa encarnação da Flávia. Muitas vezes essa sombra, essa minha dificuldade, ela vem de muitas encarnações atrás, que está ficando mais branda, está ficando mais leve, estamos ali aos poucos, de acordo com a nossa capacidade, aprendendo a lidar com tudo isso, passando por as nossas provas que nos ensinam tanto, que muitas vezes a gente sofre um bocado para conseguir passar por elas e não entendemos o porquê, mas que aos poucos ela vai ali nos mostrando toda essa compreensão da vida espiritual, qual o objetivo que nós estamos aqui.
E acabamos vendo, né, que aos poucos que o caminho é o oposto. Então a gente tem sim que se esclarecer, não adianta não querer estudar, muitas vezes a pessoa acaba se afastando mesmo da tarefa, acaba se afastando do estudo, e não, o caminho é estudar, é se esclarecer, porque essa vai ser a base para a nossa futura elevação espiritual um dia. E o tema dessa noite, né, Nunca Sós, ele vem de uma maneira muito especial também, né? E nós lembramos, claro, dentro da história da nossa humanidade, no passado, né, para quem leu alguns romances de Emmanuel, a gente consegue ver isso descrito de uma maneira muito clara e a gente percebe o sofrimento da humanidade, principalmente na época do Império Romano, aquele duro período que era uma governança sem escrúpulos. Foi um império que ele dominava praticamente o mundo, né? Ele tinha a base em Roma, mas ele tinha ali todas as suas filiais, né? Tinham ali em todos os lugares ali da Europa e em outros lugares um pouquinho mais distantes, também tudo dominado, esse abuso do poder, e isso trazia o sofrimento de milhões e milhões de pessoas. Vemos, por exemplo, no livro Paulo Estevão, eram propriedades que eram retiradas das pessoas, as pessoas não tinham direito de nada, e simplesmente, de acordo com a vontade de um governante, tudo era mudado, a pessoa perdia o terreno, perdia a casa, perdia o direito, não tinha mais nem onde morar e nem o que trabalhar. E foi um sofrimento muito grande, uma época de muita revolta, muita vingança. As pessoas, além desse sofrimento e dessas necessidades básicas também, os conceitos, os valores estavam completamente invertidos, porque era de um materialismo imenso. E aí a gente pensa, isso foi planejado? Claro que não. No livro A Caminho da Luz a gente vê que não foi planejado, mas que era uma possibilidade disso acontecer, porque nós aqui, como encarnados, nós temos aqui também as nossas dificuldades. As pessoas vêm com uma ideia de missão, vêm com uma ideia de atividade de desenvolver e muitas vezes dá errado, assim como médiuns falidos que vemos histórias aqui enquanto encarnados e vemos também na questão dos livros de André Luiz. E todo esse momento, né, na verdade, a gente não tem um plano predestinado para a nossa vida. O nosso livre-arbítrio acaba também mudando tudo, porque basta uma pessoa ter uma escolha errada que tudo ali acaba mudando e a proposta ela vem por água abaixo. E isso aconteceu por muitas e muitas vezes nessa história, na nossa história da humanidade, que eu nem vou comentar. Mas especificamente nessa época do Império Romano, quem veio, né, para nós? Quem que veio aqui inaugurando a era da esperança? Jesus. E ele vem trazendo a boa nova, prometendo jamais deixar a sós que nele confiasse ou que se entregasse a Deus. E a partir de então, ninguém mais ficou em solidão. E vemos através das histórias, principalmente com as pessoas que conviveram com ele, primeiro por Maria de Magdala, que foi a nossa pecadora arrependida, que acabou dedicando a vida depois para servir a proposta dele, passou por muitas vicissitudes, mesmo após também a sua crucificação, mas nunca ficou ao desamparo, porque ela seguiu o caminho do Cristo. Pedro, também reconhecendo a loucura momentânea ali do momento da negação, ele prosseguiu sem desânimo, passou por muitas provas e jamais deixou de receber-lhe a presença. Saulo, que era, né, inicialmente perseguidor dos seguidores de Cristo, tocado pela sua misericórdia, ele se transformou, e vemos essa linda passagem no livro Paulo Estevão. Torna-se emissário da Boa Nova, acaba levando a mensagem do Cristo a quase todo mundo do seu tempo. E temos também o apóstolo João, que permaneceu ali fiel do seu lado, seguiu amparado,
narrou a saga incomparável, ele que viveu por muito tempo e com toda a sua sensibilidade ali documentada também através dos livros do Evangelho. E aí temos ao longo da história outras figuras, como Santo Agostinho, que entrou em contato com o pensamento de Jesus, se renovou e tornou-se um dos maiores pilares para a sua mensagem. E recentemente, Madre Teresa de Calcutá, que em sua homenagem acabou tomando sim a cruz dos sofrimentos humanos, carregou a partir dessa cruz nos seus ombros frágeis até o fim da existência. E sentiu também a força revigorante que era estar ao lado do Cristo. E temos aqui, milhares de outros exemplos, incluindo nós, que seguimos, que acreditamos e que sabemos que quando nós precisamos enfrentar as nossas provas, quando tudo está muito difícil, nós temos que sim parar um pouquinho, fazer a nossa oração, pedir para Jesus que não está fácil, me ajude, perceber que somos pequenos mediante a sua grandeza. E a partir disso, seguindo e reconhecendo isso, esses milhares de pessoas conseguem enfrentar as suas vicissitudes sem perder o entusiasmo, jamais ter medo, porque tinha ali Jesus como companhia. E se nós nos identificamos com Jesus e passamos a seguir o seu caminho, refletindo tudo que ele passou, tudo que ele ensinou em nossas ações, conseguindo ali aplicar o nosso comportamento, que é o mais difícil, E a gente precisa ler e reler todas as obras que temos aqui, todos esses livros que Chico nos deixou através da sua psicografia, e Divaldo também através das lições e ensinamentos de Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros ali médiuns e espíritos que acabam colaborando para o nosso estudo. Se a gente começa a ler no objetivo de aplicar o nosso comportamento, nem que seja um pouquinho a cada dia, a gente vai vendo essa transformação interior, começar ali a operar, vai nos dando coragem, dando uma vontade para prosseguir sem qualquer desânimo ou perturbação. E com esse pleno conhecimento da vida espiritual, que sabemos de onde viemos e para onde nós iremos retornar, nós começamos a entender que também, além do nosso convívio de sociedade, através da lei de sociedade, nós também temos os nossos irmãos desencarnados. Então, mesmo quando fisicamente, não sendo médiuns videntes e não conseguindo enxergar ninguém, nenhum espírito, nós acabamos achando que estamos sozinhos, mas temos também nossos irmãos desencarnados. E vamos lembrar de quem, então? Primeiro, claro, da figura do nosso espírito protetor, do nosso guia espiritual, nosso anjo guardião. E esses espíritos nobres, que já entenderam qual é o objetivo da tarefa, que estão aqui para ajudar o outro e que é um trabalho muitíssimo importante, eles vêm se associar com a gente em nossa jornada evolutiva. Vão ali trabalhando para o nosso progresso, vão ali nos auxiliando, e eles vêm, claro, em nome de Jesus. Pois são ali trabalhadores que já entenderam qual a proposta. Podem não ser espíritos da mais alta categoria de pureza, mas eles já entenderam que mesmo quando a gente não sabe de tudo, e sabemos disso também aqui nessa vida, mesmo quando a gente não sabe de algo, e não somos ali expert num determinado assunto, mesmo com um pouquinho que a gente sabe, a gente pode dividir esse conhecimento. E esses espíritos que já compreenderam a proposta, mesmo que eles ainda tenham algumas coisas ainda para resolver no seu próprio progresso, eles podem ajudar os outros que estão um pouquinho mais para trás. E podem guiar cada um de nós em nossa existência. E cada um tem um anjo guardião, cada pessoa tem esse espírito, que na verdade
a gente chama de anjo da guarda, mas ele não é angelical, né? O espírito como nós somos, e um dia também, se tivermos o merecimento e a nossa evolução um pouco melhor, também podemos desempenhar esse papel com outros irmãos nossos nessa caminhada do progresso deles. E provavelmente esses anjos guardiões, esses espíritos protetores, eles acompanham a nossa história por muitas vidas. E eles têm algo além do que nós temos hoje, né? Eles nos conhecem melhor do que nós mesmos nessa encarnação, já que nós possuímos aqui o véu do esquecimento, nós não lembramos das nossas encarnações anteriores. E a nossa bagagem espiritual, ela se encontra em nosso inconsciente, ela está na nossa mente, mas a gente não tem acesso total também nessa vida. Nós carregamos conosco, com o nosso espírito, mas há como se fosse ali um bloqueio para que nós não podemos acessar. Porque muitas vezes nós ainda, com todas as nossas dificuldades e nossas imperfeições, poderia até atrapalhar você ter todo esse conhecimento. Você saber, de repente, que alguém da sua família ou algum amigo você acabou prejudicando em alguma encarnação. Nós não saberíamos lidar com isso. E esses espíritos, eles vêm e têm a missão como se fosse de uma mãe, de um pai encarnado, né? Aquela missão de maternidade e paternidade, quando feita com sucesso, quando bem feita. Então, ele guia o protegido pelo caminho do bem, auxilia com conselhos, consola nas aflições e faz a gente ter ânimo nas provas da vida. Mas, né, sabemos que como a experiência é nossa e o objetivo é o aprendizado, ele acaba também entendendo que se as escolhas nossas forem muito erradas a ponto de não conseguirem aconselhar, porque ele não vai nunca forçar a gente a fazer algo, eles vão ali através dos conselhos, daquelas nossas ideias, né, que a gente tem, de repente, pode ter sido o conselho dele. E aí, quando ele vê que o caminho não está muito correto, ele não está conseguindo aconselhar, ele tem que dar uma leve afastada, claro, acompanhando um pouquinho mais distante, mas nunca nos abandonando. E quando nós também nos sentimos assim, abandonados, aparentemente desamparados e sem amigos, ou estivermos passando sobre sofrimentos, sobre angústias, vamos pensar sempre em Jesus. E a partir disso, então, nós jamais experimentaremos solidão. Ele estava ali ao nosso lado, ele está hoje e sempre. E essa é um conhecimento que nós temos, todos os nossos ensinamentos, todo o evangelho que Jesus nos deixou e que hoje ainda é tão atual, porque nós lemos e relemos e muitas vezes, né, apesar de nós estudarmos, nós não conseguimos aplicar 100% em nossas vidas, mas nós sabemos o quanto é importante ter a sua companhia. Então, não tenhamos medo quando passarmos por alguma aflição, por alguma dificuldade, vamos parar um pouquinho, fazer uma oração, pedir ajuda ao nosso mentor espiritual, pedir ajuda a Jesus, aos nossos espíritos amigos, e com certeza nós seremos atendidos. Nem que seja ali um pouco de conforto no nosso coração, um pouco de calma nos nossos ânimos, se nós tivermos que passar por determinadas situações e que nós tenhamos forças para passar por essa dificuldade, mas nós nunca estamos sozinhos, tudo é muito bem planejado, tudo tem um objetivo, que é o nosso progresso. Então vamos aqui sempre agradecer por estarmos aqui em mais uma encarnação, por estarmos aqui com todos esses espíritos amigos que nos acompanham e muitas vezes quando nós vamos aqui dedicamos a uma tarefa de estudo, de evangelho e até mesmo uma palestra nas casas espíritas, nós temos toda uma equipe espiritual por detrás disso, nos ajudando, nos auxiliando, guiando qual o nosso caminho e é curioso porque tudo se encaixa, né? E a gente sabe que nada é por acaso. Então, eu só tenho a agradecer mais uma vez aqui a oportunidade de estar aqui falando com vocês, de a gente poder refletir um pouquinho junto
E eu espero que tenha trazido realmente essas reflexões e vocês tenham gostado e possam me ajudar a enriquecer ainda mais essa nossa noite. Muito obrigada. Flávia, eu gostaria de pedir para você fazer a prece de encerramento. Faço, claro, sim. Vamos fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao plano espiritual, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, oportunidade de trazer uma palavra de consolo, de trazer uma reflexão, trazer um pouco mais de estudo e entendimento sobre a doutrina e que principalmente consigamos a partir disso provocar a nossa transformação interior, ver aquilo que nós estamos precisando hoje para sermos cada dia melhores, estarmos ainda mais dispostos a ajudar ao próximo. Que tenhamos todos nossos lares, de todos que estiverem aqui presentes, tenham nossos lares envolvidos em boas energias e que possamos ter uma noite abençoada. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.